Este podcast tem o apoio de AJAP. Bem-vindos ao Agricultar, o podcast de conversas sobre agricultura. Eu sou Isabel Martins, da Vida Rural, e hoje estamos a gravar ao vivo na Feira Nacional da Agricultura. Neste programa vamos falar dos desafios da digitalização no setor agro e são nossos convidados Miguel de Castro Neto, diretor da nova IMS. Muito bom dia. E Firmino Cordeiro, diretor-geral da AJAP. Mais uma vez, é um gosto. Bem-vindos. Vamos falar então de digitalização. O professor Miguel Castro Neto começava por si. Quando olha para o setor agro, onde é que vê aqui os maiores desafios aqui nesta transição digital? Bom, a primeira nota é dizer mesmo que o setor agrícola tem sido, ao longo da história, um setor pioneiro na transição digital. Muitas vezes nós não temos essa imagem do setor agrícola, mas efetivamente a agricultura, ao longo da história, tem sido um early adopter da tecnologia. Basta pensar, por exemplo, no setor leiteiro, a tecnologia que foi absorvendo ao longo da sua evolução. E nós hoje temos esta oportunidade absolutamente extraordinária, decorrente, digamos assim, desta inesperada evolução que foi a inteligência artificial generativa, mas nós já tínhamos muita coisa a acontecer, nomeadamente na agricultura inteligente, na agricultura de precisão. Tínhamos também uma área que estava em transformação e que, de facto, é uma oportunidade muito interessante para a agricultura, que tem a ver com a automação, com a robotização da agricultura, porque esse sim é um aspecto aí muito importante, porque a necessidade de mão de obra na agricultura é um fator crítico e se nós conseguirmos tirar partido da transformação digital para nós conseguirmos de alguma forma automatizar, robotizar a agricultura, temos aqui assim uma oportunidade muito interessante. E agora com a inteligência artificial generativa nós vimos aqui assim de facto ter aqui um boost muito, muito importante. Dito tudo isto, de facto depois a seguir temos inúmeros desafios que têm muito a ver também com a própria estrutura do setor e portanto há de facto muitas oportunidades, mas há muitos desafios que têm que ser, digamos assim, respondidos. E, portanto, eu acho que esta oportunidade de termos aqui esta conversa, por maioria de razões, com a Associação de Jovens Agricultores de Portugal, acho que é, de facto, um debate importante e oportuno. E muito pertinente, muito bem. Professor, estava a falar que há aqui realmente inúmeros desafios. Se calhar esta questão do tsunami de dados é logo à partida um dos maiores. Eu recordo-me ter estado recentemente numa conferência onde se dizia que a agricultura provavelmente já será o setor que gera mais dados em todo o mundo, não é? E portanto, este é um enorme desafio para os agricultores conseguirem gerir esta quantidade de informação para poder tomar decisões de gestão, naturalmente. Os dados são efetivamente aqui a matéria-prima, não é? E a agricultura, pela sua própria natureza, gera praticamente uma quantidade infinita de dados. E essa quantidade infinita de dados aqui tem, digamos assim, o desafio adicional deles estarem dispersos no espaço, no tempo, por inúmeras entidades, porque muitas vezes também quem recolhe estes dados não é quem efetivamente é o agricultor que fica na sua posse. E, portanto, há um desafio muito grande aqui de governação de dados para depois a seguir nós os podermos utilizar para os explorar, para os processar, para os analisar e para poder efetivamente convertê-los em informação. Porque há aqui este desafio entre o que são dados e o que é informação. E, portanto, os dados objetivamente não têm valor. O que tem valor é a informação, é a capacidade de nós conseguirmos transformar estes dados em algo que nos permite tomar decisões, quer em sede de gestão das nossas operações, quer em sede de planeamento de ações futuras, não é? Digamos assim, como é que nós podemos tomar decisões relativamente ao investimento que vamos fazer, eventualmente até como é que podemos ter políticas públicas mais bem informadas, assentes em evidências. E, portanto, efetivamente, hoje, os dados são muito mais importantes e são mais importantes não apenas porque nós podemos hoje recolher muitos mais dados de múltiplas fontes informados, mas também porque hoje nós podemos analisar dados que não podíamos analisar antes. De facto, uma das grandes surpresas ou uma das grandes mais-valias da dita inteligência artificial generativa é que praticamente qualquer recurso pode ser utilizado como input para uma análise, não é? Já não é só uma base de dados, é uma fotografia, é um vídeo, é um áudio, é qualquer objeto
passa a ser um input para um processo de análise e isso alterou tudo. É uma mudança de paradigma. Já vamos falar em mais pormenor desta questão da AI, como é que ela pode revolucionar efetivamente aqui esta análise de dados. Firmino Cordeiro, do ponto de vista da agricultura e de quem está no terreno, dos jovens agricultores, teoricamente estas coisas fazem todas muito sentido, mas depois há aqui desafios e barreiras na prática, não é? Sim, é um facto, fazem sentido e é inevitável. Portanto, esta tendência, que não é tendência, é uma necessidade, não vai parar. O que é necessário agora é talvez agilizar os procedimentos por forma a que pequenos e médios agricultores e grandes agricultores consigam aceder a toda esta evolução tecnológica, a digitalização que é efetivamente necessária. Firmino, porque então todos eles têm os mesmos problemas. Que esta digitalização, ou quem está mais avançado na digitalização, continuamos a falar ainda de uma pequena elite de agricultores, não está plenamente democratizada, digamos assim, a digitalização no setor? Não sei se será a elite, ou seja, serão aqueles que não tiveram a necessidade mais cedo, também tiveram essa necessidade e pelo facto de já serem competitivos não querem perder essa competitividade junto dos demais. Realmente são produtores exportadores e alguns deles produzem commodities, ou seja, qualquer mínimo excesso de despesa, seja no que for, vai se repercutir no produto final, na venda do produto final, no valor. Portanto, o resto da agricultura tem de acompanhar as tendências, porque a eficiência na utilização da água é comum. Depois, as alterações climáticas é comum a todos os agricultores. O custo da mão de obra é comum a todos os agricultores, uns em maior escala, outros em menor escala, no grau de utilização. Todos estes problemas são comuns a todo o tipo de agricultores. É evidente que aqueles agricultores que ainda fazem só agricultura familiar, ainda conseguem ter mão de obra familiar para todas as suas necessidades, pois já não há, ainda há, obviamente que ainda há, não sei se eles são exportadores, são muito poucos exportadores, para consumo interno e para mercados locais são interessantes, obviamente. É natural que também existam evoluções, mas aqui tem de ser as organizações cooperativas, agrupamentos de pequenos produtos, de multiprodutos, associações de agricultores também, a criar modelos que não têm de ser tão específicos na parcela A, B ou C do Sr. António ou do Sr. Manuel, mas podem abranger uma área à volta de nichos mais ou menos homogéneos de culturas, por forma a que eles também consigam adquirir essa eficiência, porque hoje saber a quantidade de água que o solo tem, a quantidade que está disponível para as raízes, aquela que é necessária, quando aplicar rega, quando se efetuar, portanto, são coisas que são fundamentais e não são luxos da agricultura, são mesmo necessidades. A água é bem escasso. Hoje telefonava-me um vice-presidente da AJA para um evento que vamos ter, ele dizia-me: Firmino, eu estou a regar para o milho nascer no Entre Douro e Minho. Isto não era habitual, isto são alterações climatéricas no seu melhor e é a prova disso. Portanto, ele tenta ser o mais eficiente possível, só que há uma necessidade extrema que é de facto controlar todos estes inputs e todas estas necessidades que nós temos. A importância também da digitalização para Claro, ajudar a agilizar. Professor, voltava a si. Há muito uma ideia de que a digitalização, a própria agricultura de precisão, que parece que andamos há 40 anos a falar em agricultura de precisão e ela continua a não chegar a todos os agricultores, continua a estar, apesar de tudo, fechada. Eu há bocadinho falava no termo elite, se calhar é um pouco exagerado, mas realmente numa percentagem ainda pequena de agricultores. Há uma ideia, se calhar errada, de que a agricultura de precisão e a digitalização é para grandes agricultores, portanto para áreas muito grandes, e que é sempre, como o Firmino falava, é sempre visto como um custo. Hoje em dia já existem ferramentas de precisão muito baratas e, portanto, muito acessíveis para a maioria dos agricultores, mas continua a haver, de facto, uma ideia de que ela é muito inacessível ainda, não é? Esta digitalização e estas ferramentas digitais. Eu julgo que aí, assim, a solução passará sempre por também, na agricultura de precisão, acontecer algo que está a acontecer à escala global, que é nós
nós fazemos a dita transição da economia linear para a economia circular. Quer isto dizer o quê? Que é objetivamente nós deixarmos de ser proprietários das soluções, mas passarmos a fazer uso das soluções como serviço. E aqui isso é também uma oportunidade para as próprias organizações prestarem serviços aos agricultores. Eu julgo que isso no setor agrícola foi algo que nós acabamos por assistir a uma evolução no sentido de haver uma excessiva, digamos assim, burocratização da atividade do setor, em que nós aumentamos exponencialmente os custos administrativos da atividade e, portanto, muitas das organizações passaram a concentrar a sua ação no apoio administrativo, reduziram a sua ação no apoio técnico e eu julgo que isso era algo que deveria ser recuperado e deveríamos ter muito mais apoio técnico aos agricultores e portanto, deveria ser essa a atividade que poderia, digamos assim, crescer e estar no terreno e garantir que, por exemplo, a agricultura de precisão poderia estar muito mais generalizada em todo o território e poderia, à data de hoje mesmo, quando falamos de robotização, automatização, utilização de novas tecnologias, poderem estar mais generalizadas, porque há de facto aqui assim uma necessidade hoje de capacitação que é, como é que eu ia dizer, não é só muito significativa, é muito acelerada, ou seja, a velocidade a que a tecnologia está a evoluir faz uma pressão enorme sobre todos os setores da atividade económica, não é particular da agricultura, a velocidade a que novas tecnologias, novas soluções, novas capacidades surgem no mercado, colocam uma pressão enorme em todos os agentes económicos, também na agricultura, e daí eu julgo que haver aqui um papel que pode ser de facto preenchido por organizações que têm a escala e que podem prestar esse apoio. Claro, tornando tudo isto muito mais acessível. Isto faz todo sentido, Firmino. Sim, eu concordo na grande maioria daquilo que o professor disse, mas vamos lá ver. Há aqui uma diferença que eu acho que, a nível de assistência, as medidas agroambientais, a assistência técnica que é necessária fazer aos agricultores e a certificação das suas produções, no fundo, é quase uma obrigação para o agricultor um cumprimento de regras, é mesmo uma obrigação um cumprimento de regras e depois para ter os seus produtos certificados mais alguns cumprimentos que é necessário. Isso implica, de facto, a presença dos técnicos no campo. Portanto, as organizações que têm essa função, que fazem essa função, acabam por fazer aqui uma assistência brutal, quase de A a Z. Nós hoje, na produção integrada ou na agricultura biológica, ainda mais exigente na agricultura biológica, vai desde o solo até à praga, até à doença, portanto, acompanhamos a cultura e a própria produção. E a certificação faz o resto, ou seja, Firmino, aí obriga-nos nesta a ser também que mais eficientes, portanto, que é aquilo claro. que o professor estava a dizer. Por esta via, eu dou-lhe um exemplo concreto, a JAP tem um conjunto de pequenos e médios agricultores e alguns grandes. Nós, como damos assistência a estes modos de produção, obrigou-nos a ter cadernos de campo digitais, uma maior eficiência para, basta introduzir os dados, aquilo que eles estão a aplicar, aquilo que nós recomendamos, ou quando temos dúvidas vamos ao caderno e ele diz-nos qual é o produto que está homologado em função da homologação da União Europeia e nacional, obviamente. Portanto, eu concordo de facto, porque não sei o que é que se pode fazer a nível do PIU, das candidaturas anuais, a nível da digitalização. Essa promessa já vem vindo há algum tempo esta parte, mas ainda se notam alguns problemas, desde logo as nossas parcelas, o BUPI está aí, o parcelário coexiste com o BUPI. Acho que era muito mais eficiente tentarem juntar estas duas peças, que elas trabalham por fotografia aérea, portanto hoje com todos os sistemas que existem, às vezes sobrepomos aquilo e elas não funcionam ainda muito bem. Portanto eu acho que também por parte do Ministério, que tem toda a vontade de fazer, mas também existe sempre algumas teias burocráticas, se quiser, a impedir alguma desta evolução. Eu acho que estamos a caminhar no bom sentido, só que isto exige celeridade, porque senão perdemos competitividade. E estes modelos de agricultura permitem-nos isso, ganhar eficiência, ganhar escala e ganhar competitividade. Nesta lógica que o professor estava a falar, da tal circularidade, haveria aqui uma oportunidade, e pensando em organizações de uma forma mais vasta, não só associações como a AJAP, mas as próprias cooperativas, enfim, as organizações de produtores puras e duras, de poder efetivamente estimular muito mais esta partilha de equipamentos, por exemplo, que é uma coisa que se faz muito na Europa do Centro e Norte, e nós, em Portugal, todos queremos ter o nosso trator, o nosso equipamento,
e tudo mais. Esta lógica de partilha que o professor falava, desta circularidade, pode ajudar muito a dar aqui um boost para acelerar esta transição? Eu acho que hoje existe essa preocupação, se quiser, no nosso setor cooperativo. Nós temos muitas cooperativas de norte a sul do país, temos mais do que uma em algumas situações no mesmo concelho, seja a adega, seja a das frutas e a cooperativa generalista, por exemplo. Eu só dei 3 exemplos, existem concelhos destas 3. Eu acho que hoje a Confagri, que supervisiona o setor cooperativo, é a Confederação, está mais desperta para esta realidade. Agora, quando chega ao terreno, o que é que encontra? Encontra muitas das cooperativas de reduzida dimensão, sem capacidade, poucos fatores de produção comercializam-se, adubos, sementes, pesticidas, e não são concorrenciais a nível de preço, poucas aquisições já fazem de produções aos agricultores, e depois, para não falar desta tecnologia que é necessária. Portanto, eu acho que tem de haver um esforço dos cooperantes das próprias cooperativas, tem de existir essa vontade, e essa vontade também tem de ser divulgada em ações de formação e ações de divulgação, a dizer que esta tecnologia está cá, já há alguns anos esta parte, e que é necessário que eles estejam ativos, nomeadamente alguns agricultores mais jovens que também pertencem a essas cooperativas, para eles próprios implementarem, também ajudarem pelo seu exemplo, que outros agricultores vão atrás, numa lógica de dizer, eu tenho de fechar a minha tecnologia no meu canto. Não, o objetivo é sempre o mesmo, é juntar-nos para ter produtos homogéneos e para ir a mercado e ganhar a aposta do mercado, que essa é fundamental. Professor, queria acrescentar, não é? Não, estava a pensar num exemplo, ao mesmo tempo que estávamos aqui a falar de algumas possibilidades e oportunidades de partilha e criação de comunidades, e como é que podemos, de facto, fazer este caminho. E estava a pensar num exemplo que é visto à escala europeia como uma boa prática saído de Portugal, do setor agrícola, que é a rede Aquis, o Aquis Portugal, que é a rede de partilha da comunidade de inovação do setor agroflorestal da Rede Rural Nacional, onde de facto se partilha informação, conhecimento, e portanto eu julgo que há bons exemplos e há uma disponibilidade também para partilhar, e portanto eu acho é que temos que ganhar escala, ganhar alguma velocidade e ir mais longe, porque eu acho que efetivamente existe a disponibilidade e o interesse em fazê-lo, e já existe de facto, quer dizer, centros de conhecimento, de saber nas várias áreas, para poder fazer esse exercício. O ponto é como é que ele depois sai da comunidade técnico-científica, digamos assim, para o campo, não é? É verdade, mas por isso é que eu falei no Aquis, porque se nós formos à plataforma do Aquis Portugal, nós verificamos que estão lá representantes quer do mundo académico, da investigação, quer do mundo da produção. Portanto, eu acho que já está a acontecer, até porque se nós olharmos para o tema que nos traz hoje aqui a este debate, e se nós olharmos para o que está a acontecer no contexto da digitalização, uma das grandes disrupções que nós assistimos com esta inteligência artificial generativa foi precisamente a democratização. Democratização essa que surgiu por algo que, pelo menos para mim, foi inesperado, que foi a mudança da forma como nós passámos a interagir com a própria tecnologia. Porque não foi só o que se passou a poder fazer, foi a forma como nós passámos a fazer, que foi, nós hoje conversamos com as máquinas. E isto mudou tudo. Portanto, qualquer pessoa pega no telemóvel e passou a conversar com a tecnologia, que é um bocadinho diferente de nós termos que ir para o computador e ter um teclado e um rato, e agora não, as pessoas pegam no telemóvel, abrem o chat GPT ou o Claude ou o que for e começam a conversar, e vão conversando com o telemóvel até encontrarem a resposta à sua pergunta, com os prós e contras que isso pode ter. Mas há aqui uma democratização que isto trouxe aos processos e uma facilidade em aceder à capacidade tecnológica que é absolutamente extraordinária, que qualquer pessoa hoje passou a usar.
Portanto, há uma acessibilidade completamente diferente. Independentemente do seu grau de instrução, do conhecimento que tem da tecnologia, passou-se a poder, com uma facilidade extrema, aceder a uma capacidade tecnológica absolutamente extraordinária, com um desafio que, por vezes, as pessoas têm tendência a esquecer, que é, quando eu faço uma pergunta a um chat GPT, ele vai-me responder com base em tudo o que está disponível na internet. E, portanto, está-me a responder com base num oceano de dados que não estão curados. E à data de hoje, nós estamos perante uma realidade em que cada vez mais os dados que estão disponíveis na internet são dados que já não estão a ser gerados por seres humanos, estão a ser gerados por máquinas. E, portanto, se há uns anos atrás se dizia que os dados eram o novo petróleo, agora diz que os dados é o novo solo. Porquê? Porque cada vez há menos dados reais. Os dados são finitos. Porque os dados que estão disponíveis cada vez são mais dados sintéticos. Já não foram criados por seres humanos. São dados gerados pela própria inteligência artificial. E, portanto, nós quando temos uma resposta obtida no chat GPT, temos que ter muito cuidado se efetivamente aquela resposta é real, se faz. Daí a preocupação do sentido crítico quando nós analisamos as respostas que obtemos. E daí, mais uma vez, a relevância de nós termos, por exemplo, um Aquis Portugal, em que, se calhar, os conteúdos que lá estão são conteúdos curados. E se eu tiver inteligência artificial a trabalhar em cima de conteúdos curados, eu posso acreditar na resposta que estou a obter. E daí, se eu tiver serviços de aconselhamento prestado por organizações de agricultores, eu posso, sobre esse conhecimento ou sobre as bases de conhecimento que estas organizações têm, eu posso montar chats GPTs ou coisas do género, mas que usam documentos ou bases de conhecimento que são curadas. E, portanto, há de facto aqui uma oportunidade para nós usarmos esta capacidade, mas tem que ser, digamos assim, curada. Isto não... Ou seja, a inteligência artificial pode ser aqui crucial para a análise de dados curados, como estava a dizer, no sentido em que pode analisar volumes imensuráveis quase de informação com uma rapidez que é absolutamente impressionante, e isso pode ajudar muito a navegar o tal tsunami dos dados com eficiências brutais para o agricultor. Portanto, é por aqui que nós temos que olhar para a oportunidade, não é? Mas tem que haver sempre, quer dizer, tem que haver sempre alguém responsável por todo este processo, não é? Não é possível que isto aconteça sem haver qualquer regulação, qualquer curadoria, qualquer controle de todo este processo, porque não vai funcionar. Não vai funcionar. O Firmino estava a vê-lo a acenar a cabeça. Eu acho que tudo isto é verdade e é por aqui que temos de caminhar, só que temos de olhar a nossa realidade. A idade média dos agricultores em Portugal é de 64 anos e o percentual de jovens não chega a 4%, ou seja, é necessário fazer muito caminho. Mas esta tecnologia não é um fator de atração dos jovens agricultores, ou seja, isto facilita muitíssimo a vida aos agricultores, mas há outras não é? incertezas hoje no mundo atual. O preço dos combustíveis que se estende aos fertilizantes, obviamente, por ligação direta, a energia, a volatilidade dos preços a que nós vendemos as nossas produções, tanto está em alto como desce para níveis bastante baixos. Ou seja, hoje o mundo está muito incerto até na área agrícola, bastante incerto. E hoje os jovens, o risco para eles não é apelativo. Já não há tanta vontade de ir para uma atividade onde é que tem de se investir bastante dinheiro, cada vez mais dinheiro, instalação do jovem agricultor, e onde é que tem um risco elevado de futuro. Mesmo filhos de grandes explorações em Portugal, uma boa parte deles já não pensa ficar na exploração, ou seja, aparecem os fundos agora a resolver problemas e aparecem tudo o que nós conhecemos, e nós temos de inverter. Isso é um bocadinho paradigmático, ou seja, nós temos, como o Firmino estava a dizer, os jovens pouco interessados em agricultura e achar que o setor é demasiado desafiante, digamos assim, e depois temos fundos de investimento internacionais a investir em agricultura por serem ativos de alguma forma do seu ponto de vista sólidos, estáveis e ótimos para investir. Porque tem fundos, tem dinheiro, tem capital, não tem de fazer projetos, não tem de passar por esta burocracia toda. Eu acredito mais num futuro positivo
para quem investe no setor agrícola, porque acho que é como eu disse, os dados são um novo solo, o solo é finito, tem um valor intrínseco e daí os fundos continuarem a investir em ativos desta natureza. E eu julgo também, à medida que nós enfrentamos múltiplos desafios, nós também temos tido a capacidade de, com a tecnologia, ir encontrando caminhos para fazer face aos desafios que enfrentamos. E com isto não é... Nós temos a emergência climática, é um facto, mas nós temos conseguido fazer um caminho, nomeadamente com as energias renováveis, que podem tornar a agricultura um espaço de oportunidade muito interessante. Eu estava a ouvir o comentário no início do Firmino relativamente àquela questão da rega e da necessidade de regar, e eu estava a lembrar-me de um outro agricultor que, por causa da questão de quando é que se rega, e há uns anos atrás nós construímos algoritmos para avaliar qual era o teor de umidade do solo, qual era a capacidade de armazenamento do solo, e só regávamos quando a capacidade de armazenamento do solo já não tinha umidade, e depois regávamos até encher essa capacidade de armazenamento, mas isso era porque não tínhamos, digamos assim, a produção de energia com base no solar, e portanto nós não tínhamos que nos preocupar com a variável do preço da energia. Agora, como eu posso ter energia gratuita com base no solar durante o dia, ou se eu vender durante o dia ela tem valor, mas durante a noite já não tem valor se eu a libertar para a rede, eu posso regar quando a eletricidade que eu produzo na herdade com base nos painéis solares não tem valor de mercado. Portanto, eu posso regar N vezes, porque vou regar quando o custo da energia já não tem valor no mercado. E, portanto, há novas lógicas de gestão de uma exploração agrícola com base em informação, que mudam os modelos económicos e o racional da gestão da mesma, que exigem que as próprias competências de quem está à frente de uma organização sejam completamente distintas do que eram anteriormente, e que têm que tirar partido da tecnologia, de gestão, de novas áreas do saber, que eu acho que estão efetivamente a atrair novos talentos para o setor agrícola e para os cursos na área da engenharia agronómica. Ou seja, vê aqui uma oportunidade de captar jovens agricultores para o setor. Eu julgo que sim, até porque eu também estou convencido que Portugal, ao contrário do que muitos afirmam, não somos um país com uma grande dimensão. Eu acho que nós temos esta ideia de que temos assim um problema muito grande, porque o interior é muito distante do litoral, mas não é. Nós o que temos é um problema de não reconhecer a necessidade de remunerar os serviços dos ecossistemas. E, portanto, isso é que é um problema. Ou seja, nós, se queremos preservar o mundo rural, devíamos reconhecer que esse mundo rural, essa paisagem, presta um determinado serviço. Mas ao longo destas últimas décadas aconteceu o aumento dessa diferença, essa distância ficou maior. Portanto, ou seja, e ao ponto de em 80% do território residir 20% da população e em 20% do território residir 80% da população. Agora, quanto tempo vamos conseguir, que é preciso investir muito dinheiro, para inverter de alguma forma esta tendência que está a acontecer? O que é necessário fazer? E eu não vejo por parte dos nossos dirigentes políticos, se quiser, hoje há mais sensibilidade, mas não é só sensibilidade, é necessário fazer, é necessário tomar decisões, sensibilizar até os nossos cidadãos mais urbanos que estamos no caminho errado, quando estamos a oferecer quase tudo, estamos a tornar aquilo de tal maneira quase apetecível que estamos a complicar a vida. Se nós estamos a colocar mais pessoas nesses territórios urbanos, as pessoas têm uma vida mais difícil. Portanto, e nós não estamos a contrariar isto por essa tendência, e não estamos a tornar estes territórios atrativos para que eles percebam que também é deles, que também faz parte deles, também podem usufruir dos ecossistemas, da paisagem, de tudo aquilo que esses territórios lhe podem oferecer. Estamos a deixar terra queimada para trás. Voltando aqui ao nosso tema e para fechar, que já estamos aqui completamente no limite do nosso tempo, o tema aqui da digitalização, Firmino Cordeiro,
Como é que nós podemos que esta transição digital traga mais gente para a agricultura, nomeadamente aqui mais jovens? Onde é que vê aqui os maiores desafios, mas também as maiores oportunidades? Eu sei que está sempre ligeiramente cético relativamente a esta questão, por tudo o que já disse. Nem a AJAP está. A AJAP já desenvolveu o projeto 4.0 e agora está a desenvolver o projeto 4.1. É porque acreditamos agora, quando chegamos a uma parte significativa do nosso território, sentimos um conjunto de dificuldades. E quando olhamos para as medidas que são ainda muito ténues em relação a promover isto em termos de incentivos. A VGO devia ter na sua fórmula mais qualquer coisa para promover estas realidades, ou seja, e no fundo dar alguns incentivos extras. É disto que se fala, porque o nosso agricultor, o nosso jovem agricultor não tem capacidade financeira, ou nós, não é só por dinheiro, mas também é por o território ter condições. Uma parte do nosso território ainda não tem internet como deve ser para que alguma desta tecnologia funcione. Portanto, logo à cabeça temos este tipo de problemas. Há muita coisa básica ainda para resolver, não é? Claro que sim, eu acho que nós... É bom que existam esta nossa interação, aquilo que estamos aqui a fazer e aquilo que passamos para o papel e aquilo que aparece nas redes, na internet, em tudo o que nós podemos chegar, para que os decisores políticos tenham consciência que o mundo não para e eles também não têm de parar, têm de facto de acompanhar isto por forma a que, quando damos por nós, estamos a deixar uma boa parte do país para trás. Isso é preocupante. Eu souber esta nota da cobertura de internet e de dados no território, eu acho que é um problema gravíssimo que atravessamos, nomeadamente para a agricultura, isso é verdade, mas não é só para a agricultura, claro, mesmo não, para o ensino, para a segurança, para o turismo, quer dizer, há inúmeros setores que são para a vigilância para a até das florestas, que é um problema enorme com os incêndios. Supostamente existe um projeto que já está previsto e iremos ter essa cobertura daqui a algum tempo, mas eu acho que até poderíamos ir mais longe, porque há semelhança do que já existe com iniciativas privadas da internet por satélite, era bom a União Europeia, e eu não sei se até Portugal não podia, ele próprio, o país em si, ter uma iniciativa de um sistema de internet por satélite para os territórios de baixa densidade, até mesmo para as ilhas, para a nossa zona de marítima exclusiva, plataforma continental, que nós temos uma abrangência absolutamente extraordinária e, portanto, isso podia ser uma alternativa muito interessante de nós oferecermos acesso à internet para estes territórios e não está a ser explorada. Podia ser um caminho a seguir. Porque é preciso assegurar para que tudo isto que tivemos aqui a falar faça algum sentido e tenha racional, não é? Estamos todos otimistas, o problema é que existem entraves. Muito bem. Firmino Cordeiro, professor Miguel Castro Neto, foi um gosto ouvir-vos e conversar convosco. O Agricultar fica por aqui. Já sabe que pode continuar a acompanhar a atividade agrícola em vidarural.pt, na nossa newsletter, na app, redes sociais ou numa banca perto de si. Até ao próximo Agricultar. Este podcast tem o apoio de AJAP.